Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 8 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Instalada a comissão de juristas que vai atualizar o Código Comercial. Comissão de Assuntos Econômicos aprova emendas à reforma do ICMS. O texto vai agora a plenário. Parlamentares ainda têm que votar fundo de compensação do imposto. Comissão de Constituição e Justiça deve analisar esta manhã projeto que estabelece o voto distrital para vereador. E hoje começam a ser decididos os detalhes da exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. O Senado instalou ontem a comissão de juristas que vai atualizar o Código Comercial. A legislação que regula as relações entre as empresas tem artigos da época do Império e exigências que só atrapalham. Abrir uma empresa no Brasil demora 3 vezes mais do que a média mundial. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, são pelo menos 13 procedimentos que levam 119 dias. Reduzir essa burocracia é um dos principais desafios da comissão de juristas instalada nesta terça-feira para elaborar o novo Código Comercial. A burocracia tem, como todos sabem, efeitos nefastos para o progresso, estimulando a informalidade e a corrupção, que, por sua vez, limitam a taxa de crescimento da economia. Outro efeito da burocracia é o desperdício. Parte do trabalho dos juristas será eliminar exigências que se tornaram desnecessárias com as novas tecnologias. Uma delas é o uso de papel na assinatura de contratos, emissão de títulos e em toda a contabilidade da empresa. E reuniões que, por lei, devem ser presenciais, podem ser substituídas por videoconferências. Na medida em que a lei simplifica a vida do empresário, libera o empresário do atendimento de algumas exigências burocráticas, isto certamente possibilita que ele pratique um preço dos produtos, um preço dos serviços mais baratos para nós consumidores. Os juristas também vão unificar a legislação que hoje é dispersa, como a lei das sociedades anônimas e a de falências. As normas que regulam o comércio marítimo permanecem no Código de 1850 e outra parte do direito comercial está no Código Civil de 2002. Um ambiente negocial requer segurança jurídica. E segurança jurídica está difícil de se obter no Brasil, face a essa quantidade enorme de leis, leis às vezes contraditórias, que levam a uma má aplicação do direito por parte do próprio judiciário. A comissão é formada por 19 especialistas em direito comercial. Eles têm 180 dias para elaborar o projeto do novo código, que em seguida vai tramitar no Congresso. O trabalho não é remunerado. Para cumprir o prazo, o grupo vai se dividir em subcomissões. Uma para empresa e estabelecimento, outra para sociedades, uma para contratos empresariais, a crise da empresa e o direito comercial marítimo. O relator Fábio Ulloa Coelho é também presidente da comissão que funciona desde o ano passado na Câmara com o mesmo objetivo. Os juristas explicam que o trabalho nas duas casas acelera a tramitação do projeto e prometem conciliar os dois textos. De modo que o projeto possa tramitar depois em ambas as casas sem grandes sobressaltos, já com a matéria previamente acertada, ajustada e discutida. A Comissão de Assuntos Econômicos votou ontem as emendas ao projeto de reforma do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As alíquotas do imposto serão diferenciadas para beneficiar estados menos industrializados. A matéria agora será votada em regime de urgência no plenário do Senado. Foram 4 horas de debate, a maior parte sobre a Zona Franca de Manaus. De um lado, senadores favoráveis à alíquota diferenciada de 12% do ICMS, proposta pelo relator Delcídio do Amaral. De outro, aqueles favoráveis à emenda do senador Eduardo Suplicy, que pedia a redução da alíquota para 7% até 2018. Eu quero que a Zona Franca permaneça como está, com seus incentivos fiscais, com o trabalho do seu povo, com o apreço de todos nós, com a sua proteção, inclusive constitucional. Mas eu não vejo por que outros estados, que hoje têm 12 e praticam suas políticas de desenvolvimento regional mediante ICMS, com essa alíquota, venham a cair para 7 e a Zona Franca manter para 12. Não é racional. A emenda apresentada pelo senador Suplicy
acaba com a Zona Franca a partir do momento em que iguala a situação dela às demais unidades da federação. Eu acho que nós temos que nos juntar, estado de Tocantins, estado do Acre, do Pará, do Amazonas, do Ceará, da Bahia, Pernambuco, para discutir a diferença dos nossos IDHs em relação ao IDH de São Paulo. O senador Armando Monteiro chegou a sugerir uma alíquota intermediária. Se há algo razoável que se pudesse aqui propor como um tercios, seria admitir ainda uma alíquota diferenciada para a Zona Franca de Manaus, mas que fosse 9%. Por que 9%? Porque ela manteria o mesmo diferencial que tem hoje em relação à região sudeste. Ou seja, ela conservaria os mesmos 5% que corresponde ao diferencial atual. Por 16 votos a 9, venceu a proposta do relator, alíquota de 12%, que vale também para as demais áreas de livre comércio do país, nos estados do Amazonas, Acre, de Roraima e Rondônia. Os senadores aprovaram ainda a emenda que prevê a ampliação da alíquota de 7% para todas as transações nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Espírito Santo. Até então, essa alíquota só valia para os produtos industrializados, agropecuários e beneficiados desses locais, deixando de fora o comércio e os serviços. Já imaginou você diferenciar as alíquotas para a indústria e para a agroindústria das operações de comércio? Iria burocratizar, iria complicar uma coisa que se pretende facilitar, que é a reforma do ICMS. Outro destaque aprovado fixa a data para impedir a concessão irregular de novos incentivos fiscais pelos estados para atrair empresas. Esses benefícios foram considerados inconstitucionais pelo Supremo. Vamos admitir que você tenha dado, o Estado deve ter dado um incentivo ano passado e que houve um acordo que eles vão ser convalidados. Agora, uma coisa é o governo dar um incentivo daqui a um ano. Esse não pode ser convalidado, porque está proibido de dar incentivo. Então era necessário botar uma data, e foi isso que eu botei. Qual que é a data que ficou? No momento que for publicada a resolução. Os dois destaques aprovados não afetam o principal aspecto do relatório aprovado no fim de abril, a redução gradual do ICMS para 4% até 2021, que vai valer para 83% das transações comerciais do país. O benefício de se levar 83% do Brasil a 4%, e o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte a 7%, é que isso vai implicar diretamente na competitividade e o consumidor, o cidadão brasileiro, vai sentir o efeito de uma carga tributária menor. Aprovadas as mudanças no ICMS, o senador Walter Pinheiro apresentou, numa comissão de senadores e deputados, o relatório da MP 599. A medida cria regras para compensar perdas de estados e municípios com as novas alíquotas do imposto. As regras valem a partir de janeiro de 2014. Serão 8 bilhões de reais por ano até 2034. A Secretaria da Receita Federal vai calcular o repasse anual para estados e municípios de acordo com as perdas de cada um com as novas alíquotas do ICMS. Os recursos serão incluídos no Orçamento Geral da União. A gente trata dos critérios, do prazo, para que essa perda agora sendo calculada a partir de dados concretos, utilizando-se elementos, inclusive a partir da utilização de tecnologia que os estados já utilizam há muito tempo, ou seja, na nota fiscal eletrônica, uma apuração muito mais próxima da realidade. A medida provisória cria ainda o Fundo de Desenvolvimento Regional para estimular a economia. Serão 296 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Metade do dinheiro será transferida diretamente para estados e municípios, e o restante será usado para financiar projetos de investimento e desenvolvimento produtivo. Mas este deputado é contra a medida provisória. Para ele, o texto dá muito poder à União e enfraquece os estados. Aqueles estados que vão sobreviver e os que não vão sobreviver. Quais que vão sobreviver? Os que realmente apoiarem a política do governo federal. Os que não apoiam, não tem repasse, não tem a condição de continuar industrializando e criando bolsões de miséria. Exatamente porque queremos assegurar de que não haverá nenhuma perda na aprovação desta resolução, é que nós estamos condicionando
a validade e a entrada em vigor desta resolução a aprovação dos fundos de compensação que estão previstos exatamente nesta medida provisória. Depois da leitura do relatório, o presidente da comissão mista suspendeu a reunião. A discussão do parecer está marcada para amanhã, às 10 horas. Os parlamentares também vão analisar as 128 emendas apresentadas ao texto. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura analisa requerimentos. Um deles pede a realização de 2 audiências públicas para debater resolução do Conselho Nacional de Política Energética. Entre outras medidas, o texto prevê que metade do custo de despacho de usinas térmicas será bancado por empresas geradoras de energia. A Comissão de Desenvolvimento Regional tem na pauta projeto que prevê a implantação de redes subterrâneas de serviços antes da pavimentação de vias públicas. O texto também proíbe o financiamento federal a obras municipais que não sigam essa determinação. Um dos projetos na pauta da Comissão de Assuntos Sociais fixa regras para o recolhimento e a destinação final de baterias automotivas e industriais compostas por chumbo e ácido sulfúrico. O texto prevê que varejistas, importadores e distribuidores recebam as baterias e repassem aos fabricantes nacionais. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. O projeto que estabelece o voto distrital nas eleições para vereadores em municípios com mais de 200 mil eleitores é o primeiro item da pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto apresentado pelo senador Aloysio Nunes, serão criados nesses municípios o mesmo número de distritos que o número de vagas nas câmaras municipais. E os partidos só poderão apresentar um candidato por distrito. A matéria tem parecer favorável do relator, senador Pedro Tax. Está na pauta também um projeto que estabelece isenção de tarifa de embarque em voos domésticos para passageiros idosos. E ainda um projeto que prevê ações mais rigorosas para punir gestores de políticas de saúde envolvidos em ações fraudulentas. André? Obrigado, Dinalva. Outras 3 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura para debater as políticas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também serão discutidos os modelos, instrumentos e fontes de financiamento para a infraestrutura. A audiência pública também na Comissão de Educação, em debate, o projeto que cria o exercício social da profissão da medicina. O objetivo é garantir emprego e exigir prestação de serviço dos graduados na área que tenham se formado em cursos custeados com recursos públicos. E outra audiência pública, desta vez na Subcomissão em Defesa da Mulher, vai debater o feminicídio. Segundo o mapa da violência de 2012, divulgado pelo Ministério da Justiça, o Brasil é o 7º país em assassinatos de mulheres. A notícia da eleição do diplomata Roberto Azevedo como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio em Genebra foi recebida com entusiasmo pelos senadores no plenário. É a primeira vez que um brasileiro ocupa esse cargo estratégico nas relações internacionais. A comunicação ao plenário foi feita pelo senador Francisco Dornelles, no início da tarde. O embaixador Roberto Azevedo, de 55 anos, representa o Brasil na Organização Mundial do Comércio desde 2008. A eleição para dirigir o órgão que regula as disputas comerciais entre os países foi apontada por senadores como uma grande vitória para a diplomacia brasileira. O posto mais importante da diplomacia comercial no mundo. O diplomata Roberto Azevedo é um dos mais competentes membros do Itamaraty e foi aquele que levou para a Organização Mundial do Comércio uma tese extremamente importante, que foi aquela de considerar que a desvalorização dolosa do câmbio muitas vezes pode ser considerado uma prática desleal do comércio e sujeito a medidas corretivas. Uma conquista importante para os países em desenvolvimento, para o Brasil e para os países em desenvolvimento, incluindo os países não desenvolvidos. Então eu queria saudar aqui esta eleição e certamente um passo importante, dando mais segurança para investidores do Brasil e do mundo.
Também na sessão plenária desta terça-feira, o senador Ataídes Oliveira rebateu denúncia do jornal O Estado de São Paulo de que teria ligação com o contraventor Carlos Cachoeira. Ele entregou documentos à mesa diretora para refutar a acusação e prometeu processar o jornal. Aqui está a minha quebra de sigilo bancário. Aqui estão os meus extratos bancários. Não será através de uma matéria encomendada que irá ferir a honra de um homem sério. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, ainda não decidiu se promulga a emenda constitucional que cria 4 tribunais regionais federais. Ontem, no Senado, foi realizado um ato pela promulgação da emenda. O ato público reuniu parlamentares e associações de juízes e promotores. Eles cobraram a promulgação da emenda constitucional que amplia de 5 para 9 os tribunais regionais federais do país, órgãos onde são julgados recursos na Justiça Federal. As novas sedes vão ficar em Curitiba, Manaus, Salvador e Belo Horizonte. Hoje nós temos 1.100.000 processos e os tribunais são os mesmos. O número de varas da Justiça Federal cresceram e muito nesses últimos anos, mas não cresceu o número de tribunais regionais federais. Então há uma agilidade no primeiro grau, mas não há agilidade no segundo grau, e aí há uma estagnação total do segundo grau da Justiça Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal é contra a emenda. Afirma que os novos tribunais vão custar 8 bilhões de reais aos cofres públicos. A Associação dos Juízes Federais diz que o custo é menor, cerca de 700 milhões. O orçamento da Justiça Federal para o ano de 2013 é da ordem de 7,8 bilhões de reais para toda a Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Como? Que matemática é essa que levaria 4 novos tribunais terem um custo superior a toda a Justiça Federal de hoje? A emenda foi aprovada em 3 de abril, mas não há prazo para o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, promulgá-la. Ele identificou um possível erro na tramitação da proposta. Ao ser aprovada na Câmara, ela sofreu uma alteração e, por isso, segundo o senador, deveria ter voltado ao Senado. Há um erro. O texto que o Senado aprovou em 2 turnos não foi aprovado na Câmara, houve uma supressão. E é preciso que nós decidamos sobre isso primeiro. O Ministério Público do Rio Grande do Sul e a família do ex-presidente João Goulart começam a decidir hoje os detalhes da exumação do corpo do ex-presidente. Jango morreu em dezembro de 1976 durante o exílio na Argentina. A família acredita que ele possa ter sido envenenado. Em 2006, o jornalista da TV Senado, Deraldo Goulart, conseguiu entrevistar um ex-policial da ditadura uruguaia, Mário Neira Barreiro. Na entrevista feita num presídio de segurança máxima no Rio Grande do Sul, onde cumpria pena por assalto a banco, o ex-policial fez revelações importantes. Disse que durante o exílio de Jango, no Uruguai, fez escutas telefônicas diárias do ex-presidente e da família. O dia a dia de João Goulart, eu o vivia como se fosse uma novela de TV. E na presença de João Vicente Goulart, filho de Jango, que acompanhou a conversa, afirmou que o ex-presidente teria sido envenenado. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. A entrevista faz parte do documentário Jango em 3 atos, que conta a vida, o governo e o exílio do ex-presidente. O depoimento de Mário Neira reforçou as suspeitas da família, que pediu a abertura de inquérito para investigar as causas da morte de João Goulart. No documentário, em determinado momento, ele diz: eu ajudei a matar seu pai, ao filho João Vicente, ao filho do Jango, que estava junto nessa entrevista. O João saiu com a certeza de que o Jango, nesse período no Uruguai, ele era espionado e que existia escuta telefônica e que eles sabiam tudo o que acontecia no dia a dia do Jango. O senador Pedro Simon era presidente do então Movimento Democrático Brasileiro, atual PMDB.
Ele lembra que, na época, a ausência de uma investigação sobre a causa da morte foi questionada. Debatíamos com o coronel e com as forças militares a exigência de que deveria ser feita uma autópsia. Nós não entendíamos como enterrar o presidente sem fazer o exame, sem se fazer o mínimo necessário que era o exame. A Comissão da Verdade quer esclarecer o fato e, junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, decidiu pedir a exumação do corpo do ex-presidente. Nesta quarta-feira, a família começa a discutir com promotores de justiça os detalhes da exumação. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.